Aplauda ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Continue aplaudindo o Senhor, Ele é digno também da nossa adoração. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui, unidos e reunidos. Já passei para a pastora, obrigado, filho. Unidos e reunidos para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero já trazer, não sei se a pastora Letícia já falou da programação da igreja. A partir de semana que vem, nós teremos culto todos os dias, amém? Do dia 6 ao dia 13, que coincidentemente no dia 7, que agora a partir do aniversário da Filadélfia vai ser feriado. Por enquanto a gente conseguiu feriado no Rio, de repente a gente vai conseguir em Brasília, Estamos trabalhando para isso. Dia 7 vai ser feriado no Rio. Não sei se a Baixada vai adotar, porque nós vamos ter o G20 aqui, Então vai ter o G20 como teve da outra vez, para não ter aquela movimentação, para você não sair de casa. Vamos profetizar que Caxias feche também, Não entendi. Magé também, alcance Magé. Você está lá em Magé, pastor. Amém. Vamos alcançar, Como é um feriado, mas só que já está dando ruim para o pinguço lá, porque o que está acontecendo? Mais um hoje falou que não vem, então daqui a pouco só vai estar os vice, Mas amém, vamos orar para que, seja um tempo bom nesse país aqui, precisamos viver isso. Então, dia 7, que vai cair numa segunda-feira, que será feriado, Amém? Nós vamos ter o culto, todas as igrejas estarão reunidas. Nos demais dias, nós vamos ter, a não ser no sábado, que nós vamos estar fazendo a nossa festa de rua. Já conseguimos a liberação da festa, vamos ter barraca, de repente vai ter touro mecânico. Nós estamos vendo, para fazer um barulho santo naquele lugar. Quero parabenizar toda a rede de ontem também, toda a igreja que se envolveu ontem no nosso evangelismo, foi bênção, O evangelismo foi muito positivo, graças a Deus, E outros mais teremos, Teremos aqui, voltando, voltar à Rua da Feira, vamos voltar às igrejas a evangelizar. Então, a partir de domingo agora, dia 6, Domingo ainda é culto aqui, tá? Vila Maria Helena, vou até avisar, quinta-feira, meus filhos de Vila Maria Helena, vamos estar nos reunindo lá em Vila Maria Helena. Quero que vocês tenham sentido um pouco de poeira, aquela que a igreja está uma bênção. E no final de semana nós vamos estar fazendo um mutirão para limpar a igreja, para tirar, acredito que 1,5 toneladas de lixo, de poeira nós vamos tirar. A coisa está, o piso que era cinza hoje é branco, mudou de cor, mas está ficando bonito. Os pisos que a pastora Letícia me ajudou a escolher lá também ficou legal, está ficando, ficou muito bonito. Irmãos, vão falar o que falaram aqui para gente, que a igreja é a igreja de rico, e amém? Só tem príncipe nessa igreja, e princesas também, Falam príncipe e princesa, porque está ficando muito bonito. E eu tive que estrategicamente tirar de lá o pessoal, porque não dava para fazer a poeira que ficava. Para você ter noção, o menino estava trabalhando de máscara, porque quer queira ou queira, aquele piso dá muita, e aquele é um barro, aquele barro vermelho, estava horrível. Aí tinha que lavar a igreja. Então eles trabalhando lá, no outro dia para fazer a mesma coisa, não precisava nem lavar, só estava lavando no final de semana. Agora não, a gente já vai dar uma boa adiantada. Quem viu, até na última reunião dos pastores, quem viu como estava, vai ver que mudou muita coisa, Conseguimos fazer, não vou falar não, deixa vocês vão ver surpresa lá,
né? Só a Bispa Chile que fica lá olhando, ela sai para ver, mas quem for olhar vai ver que está diferente. Quero agradecer a vocês que têm nos ajudado em oração. Quero pedir a oração a vocês essa semana, porque essa semana para nós vai ser uma semana, um divisor de água em muitas coisas que nós vamos ter que estar fazendo. Eu conto, irmão, se você não tem para orar, ore por mim, eu preciso. Eu careço da oração, né? Preciso da oração de vocês, irmão, que é uma guerra todo dia. Eu sei o que eu passo, né? E Deus não tem deixado eu comigo mesmo. A minha oração às 4 da manhã, né? Eu tenho orado às 4 da manhã, todos os dias. Hoje mesmo, na madrugada de hoje, é minha oração pelos apóstolos, né? Então, cada dia, um orando pelo outro, além de vocês, que vocês são uma igreja, amém? São uma igreja que me cobre, eu cubro vocês da mesma forma. Irmãos, a nossa oração é tão necessária. Irmãos, nós tivemos um problema com a pastora Karen, e ela vai operar amanhã. E a doutora falou, ela falou comigo, é muito sensível o que ela vai fazer. Porque ela quebrou interno, osso, não foi o osso de fora, foi o interno em 3 lugares. Então ela vai passar amanhã por um processo, pastores, bem delicado, né? Vai ter que tomar um arraque, né? Que toda mulher sabe que essa injeção não é muito legal, né? Vai passar por esse processo. Nós estamos também sendo assolados com muita enfermidade. Bispo Roberto, tem uma galera na igreja que está com enfermidade. E também queria pedir para orar. Gente, motivo para orar você não tem. Se você não ora por você, ora por esses alvos que eu estou te dando. A neta do Ivan e da Joana nasceu, só que nasceu com problema. Nasceu de 8 meses, nasceu com um sopro no coração e está no UTI. Bebezinho lindo, está na UTI. E ela me pediu, apóstolo, pelo amor de Deus, ore por mim, para você ver a confiança que eles têm na gente. Pede à igreja, ore por mim, ore pelo meu neto, que ele quase que, mas foi num triz. Se ela não fosse logo, pois para vocês terem noção, quase que ele nasceu na recepção. Tiveram que segurar e preparar o UTI, que ele nasceu no Daniel Lippe, né? Daniel Lippe aqui, vocês conhecem aqui mais do que eu. Então, o neto da Joana e do Ivan, né? Ele ainda está na UTI, né? Também coloque essa criança, esse bebê, no alvo de oração. E ele foi constatado que ele está com sopro no coração. Ainda está naquela fase, né? A mãe está muito sentida, primeira coisa que a mãe, quando tem primeiro filho, quer ver o bebê, né? Ela não conseguiu, e foi até meio assustador, porque praticamente ficaram quase 24 horas sem dar notícia do neném. Tu imagina a família como é que ficou preocupada, mas graças a Deus, né, ela já me mandou as fotos, está me deixando a par, e eu vou deixar vocês a par também. E amanhã em si é a operação da pastora Karen. Ela ia operar praticamente estava na sexta, mas aí entrou que lá é a emergência. Quem for mais grave que vai primeiro. Amanhã não, amanhã é a agenda dela. Ela ia entrar caso não tivesse na emergência. Então quero pedir a vocês que fazem parte desse exército de oração, que estejam orando, tá? Pela pastora, estejam orando por esse espírito de enfermidade, né? Que está nos assolando, orando pela nossa presbítera Jô, também, né? Que passou por um vale aí, né, Jô? Por isso, gente, quando a gente fala orar, não é porque é orar porque precisa orar. Quantos estão entendendo? Nós estamos... A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós estamos ali na brecha. É um exército de oração, né? É o nosso exército que está intercedendo uns pelos outros. Amém? Quantos estão ligados aí? Então, esses são os alvos. Esquecemos, dia 6 ao 13, aniversário da igreja, e essas pessoas que eu estou pedindo a vocês para orar. O Bispo Fernando, toda noite, né, meia-noite, ele coloca... Eita, o que houve aí? Pode sentar, Giovana, pode ir. Toda noite ele bota os alvos de oração, né? Ele bota, são alvos, e
abrange toda a igreja. Tem ali, são vários alvos que a gente tem, né? Nós estamos agora no propósito, nós estaremos comprando a nossa igreja em Primavera 2. Então, é um alvo muito grande, é muita coisa. Eu vou ter que dar uma segurada na obra nossa aqui, para entrar nesse desafio. Estou jogando para o ano que vem, porque esse ano não tenho condições, né? Até porque eu tive que dar um upgrade. Estou com um problema sério de pastora Letícia com o presbítero Sérgio, fica em conluio, né? Fica todo dia, às vezes me manda 2 receitas por dia, né? Eu também ajuda lá o pastor Evandro, que é na logística, para mandar material. Essa semana mesmo, vou ter que comprar pelo menos mais uma caixa de piso, né? Que está precisando, mais 4 metros eu acho que deve dar lá, para uma situação de acabamento que a gente vai precisar fazer. Então, quando eu penso que eu vou dar uma respirada, irmão, eu falo assim, pô, essa semana eu não vou comprar nenhum prego. Essa semana é outro desafio, preciso comprar, até conseguir ler, um AC3 muito bom, com preço bom, né? Ele está servindo para a gente conseguir com pressão lá na Farol. Essa semana eu tenho que comprar mais 50 sacos, né? Que a gente faz obra, eu vi minha vizinha lá, né? Lá de apartamento, ela está fazendo obra, um saco de argamassa. Eu falei, ai meu Deus, recebo um saquinho, se for o rapaz lá em cima para entregar um saco de argamassa. Falei, rapaz, eu precisava tomar posse disso aí. Quando o meu é 40, 50, essa semana 50 sacos, senão não acabo. Eu cheguei na quinta-feira, gente, estou desabafando, hein? Cheguei na sexta-feira, na quinta-feira, tinha 20 sacos. Acho que 20 não, tinha 30 sacos. Fui olhar hoje, praticamente só tem 10 sacos e não dá. Para essa etapa que a gente vai ter essa semana, no mínimo uns 60 sacos que nós vamos gastar. Por quê? É coisas grandes. Exemplo, para cada 10 pisos que nós estamos colocando, cada 10 pisos, é 40 por 40, é mais ou menos isso aqui. Ele está gastando 2 sacos. E tem mais de 200, quase 300 pisos ainda que vai colocar. Tem a sala da dança que a gente está tentando preparar para o aniversário, né? Para comemoração. Então, é muita coisa. E vocês imaginam como é que fica a minha cabeça, né? Isso parece que... Tem dia, irmão, que parece que eu estou carregando uma carreta de tijolo. Pesa. Mas Deus tem dado graça. Eu acho que tem coisas que Ele dá, né? Fala, Senhor, ai de mim, né? Eu não falo que o Senhor tenha pena, que Ele sabe aonde que Ele coloca, aonde que Ele investe. Então, nós estamos preparando algo ali que é para o reino, para fazer a diferença na cidade. Igual quando nós fizemos aqui, eu sei qual foi as lutas que nós passamos aqui. Som é onde? É lá em cima? Na rua? Eu sei a luta que nós passamos aqui. Amém? Recado dado. Tem mais algum recado aí, bispa? Alguma coisa? Semana também, intercessão para lá, tá, Shirley? Direcionar todos os intercessores para a Vila Maria Helena, né? Glória a Deus. Irmão, é tão sério que até o Sérgio já está desconjuntado ali, irmão. Até ore pela vida do Sérgio. O Sérgio está andando torto ali. É piso para lá, é piso para cá, é piso para lá, é piso para cá, irmão. Tu imagina, né? Então, quero compartilhar com vocês. Nós estamos pregando sobre unidade. Posso ouvir amém? E muitas das vezes, eu quero trazer à luz para vocês isso. Apóstolo, por que o senhor está pregando em unidade? Porque Deus mandou. Quando estou entendendo? Eu tenho outras mensagens para pregar, tenho a mensagem do meu livro, né? Esperança e Desesperança. Mas enquanto Deus não falar assim, muda, eu não posso mudar. Amém? Eu não posso mudar. Para você ver, isso está tão alinhado. Que nasceu no nosso coração a palavra imersão, pregar sobre imersão. Hoje já tem conferência, imersão. Eu estou vendo tudo que fala, tudo agora é imersão. Mas nasceu, Deus que nos direcionou sobre isso.
E a gente está pregando sobre unidade praticamente 1 ano. E agora, desde o final de semana passado, eu estou vendo as pessoas pregarem, as igrejas, culto na rádio, falando sobre unidade. Nós estamos pregando sobre unidade, eu estou vendo as igrejas, aí estava conversando com um pastor amigo, com um apóstolo amigo, falando sobre unidade. Irmãos, quando Deus direciona uma coisa, é porque Ele quer que aquilo aconteça. Quantos estão entendendo? Nós somos a igreja da última hora. Eu estava prestando atenção. Gente, a unidade é tão importante. Eu estava vendo, o exército de Israel conseguiu matar mais um líder do Hamas. Apóstolo, por que acontece, o exército é tão preciso? Porque existe unidade naquele. Irmão, vocês acreditam que até hoje eles copiam o que fazia no exército de Davi na Bíblia? Eu estava vendo eles saírem para... Eles não fazem nada sem orar. A gente não, né? A gente faz as coisas de qualquer jeito, aleatório. Irmãos, eles vão para a guerra. Pode ser que ali que tenha gente ali que não seja, né? Pode ser até ímpio, até ateu. Mas quando eles vão para a guerra, eles oram. Eu posso ouvir amém? Então, e uma das coisas que eu tenho visto, o primeiro-ministro, né, o Benjamin Netanyahu, que é o líder, irmãos, toda Israel se fechou em cima do líder. Eles estão, irmãos, o que eles fizeram, um exército de 170 mil homens, com 4 frentes, eles estão atacando em 4 frentes, praticamente, né? O Iêmen, o exército que levantou da Síria, né? Mais da faixa de Gaza e mais o Irã. Tu imagina, irmãos, 4 frentes que eles estão lutando. Mas por que eles estão em todas, eles estão vencendo? Por causa da unidade. A unidade está fazendo com que eles consigam vencer. E eu estou falando para vocês que eu tive lá, tem 1 ano e pouco agora que eu fiz, 1 ano agora que eu fui em maio, fez 1 ano. Eu tive o prazer de ver, até jogaram uma bomba, né? O Hamas jogou uma bomba quando eu estava lá. Irmãos, parecia igual aqui. Caiu ali, acabou. Porque o domo de ferro conseguiu alcançar aquilo lá. Irmãos, a vida em Israel, ela é normal. Com tudo que está acontecendo lá, a vida é normal. Eles continuam normal, vão na padaria, a coisa é igual a gente aqui. Vamos botar o que acontece aqui nas comunidades. O bicho pega, o pessoal deixa de fazer as coisas. Não é? Às vezes aparece lá no tiro pegou, bomba, tiro, fuzil, comando entrou, mudou de facção. Irmãos, quem está lá continua com a mesma vida. Amém? A experiência de Israel nós temos aqui. Né? A gente tem aqui, porque o que nós temos visto aqui, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que a unidade deles, eles estão falando uma só língua. Como é que se diz? O porta-voz, que é o do exército, é um dos, acho que é major ou tenente-coronel do exército. Irmãos, eu vi a entrevista dele, ele fala português bem, tá? Ele morou aqui em Petrópolis. Ele morou aqui, ele é filho, né? O avô dele, quando teve a situação da Primeira Guerra, ele veio para cá e ele fala o português bem claro, bem nítido, e ele dando os passo a passo do que está acontecendo. Uma coisa que me chamou a atenção, por que um exército com 170 mil vence um exército de 660? Por causa da unidade. E a igreja é um exército, eu posso ouvir amém? A igreja é o exército de Cristo aqui na terra. Nós precisamos ver, para a gente conseguir vencer as batalhas que nós temos, precisamos estar unidos. Amém? Não pode ter nenhum som que possa distorcer o propósito no qual Deus tem para a igreja estabelecida aqui na terra. Amém? Irmãos, nós estamos preparando o caminho
A igreja está preparando o caminho para a volta dele. Nós estamos vivendo os sinais tão claros e nítidos que Jesus está voltando. Está claro, está nítido. E em cima desse texto, eu queria compartilhar com vocês. Não pode ter som diferente, não pode ter uma linguagem. O que me chama a atenção da igreja lá de Gênesis, na Torre de Babel, olha que interessante. Vamos rapidinho lá em Gênesis. Gênesis, logo no seu capítulo 11. Isso que me chama a atenção, essa parte do texto, né, que me chama a atenção em Gênesis 11, que diz assim: vou ver do versículo 4 para a gente ganhar tempo, porque eu vou pregar essa mensagem toda. 11:4. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor. Quem desceu? Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha só, e o Senhor disse: eis que o povo é, aqui ó, essa parte do versículo B, e todos falam a mesma linguagem. Amém? Irmãos, princípio para a unidade, todos falarem a mesma língua. Amém? Lê, por favor, novamente aí, por gentileza. Olha lá, ó. O Senhor disse, quem disse? Apóstolo José Mário. Hã? Senhor, se como, olha só, se como, tira da NVI, bota na revista atualizada. Depois a gente muda para a nova tradução linguagem de hoje. Eu não gosto muito da linguagem da NVI, não. Eis que o povo é um e todos têm a mesma. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para que tudo que tentam fazer. Eis que o povo é um. E todos têm. Irmão, não basta. Pega esse senhor aí, os pregadores. Não basta apenas ser um. Amém ou não? Todos temos que falar a mesma linguagem. Quantos estão entendendo? Vou repetir, acho que você não entendeu. Não basta apenas ser um. Um é a igreja. Mas a igreja tem que falar a mesma linguagem. Você está entendendo, irmãos? Todos eram um, mas todos falavam a mesma coisa. Uma coisa que me chama a atenção, eu admiro isso, e admiro o trabalho, né? Quem sou eu para falar? Na Universal. Você vê que os pastores são parecidos com Macedo? Você quer entender o que é uma linguagem? São iguais. Vê o R.R. Soares na igreja. Até o irmão do Jorginho, aquele de São Paulo, que é o líder de São Paulo. Esqueci o nome dele, ele é do R.R., mas vou lembrar o nome dele. Ele é muito antigo, já está até velho, até a carcundinha do R.R. ele pegou. Quem vê de São Paulo, quem assiste, que vê de vez em quando, não vê não, né? Mas ele fala, todo mundo fala. O que é isso, apóstolo? Eles falam a mesma linguagem. Pode pregar, né? Dentro do texto que foi dado, mas eles falam a mesma linguagem. Quantos estão entendendo? Cada um do seu jeito. Deus vai usar cada um de um jeito, mas a linguagem é uma só. E detalhe, você presta atenção nesse texto, que o próprio Deus desce para olhar
o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo. Maneira errada, agindo errado, mas uma coisa que Deus se agradou e viu deles, eles falam uma linguagem. Eles têm a mesma linguagem. Eles não falam. Amém? Isso é só a introdução. Eu precisava voltar um pouquinho para vocês entenderem o que a gente vai estar pregando. Eu queria que você abrisse lá em primeira... Não, antes, primeiro, Juízes, capítulo 7, versículo 18. Levítico primeiro. Levítico 8. Não, Juízes 7, 18. Levítico, senão eu vou ter que ler tudo, vai demorar muito. Juízes 7, 18. Diz aqui, ó. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então, vocês também, a vosso redor, e direis, pelo Senhor e por Gedeão. Irmãos, não pode, repete aqui por gentileza. Quando eu tocar a trombeta, um foi levantado para tocar a trombeta. Quem tocar fora, irmãos, não pode ter dois toques. E todos que comigo estiverem, unidade. E todos que comigo estiverem, então vós também tocareis ao vosso redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e pelo Gideão. Vai no 19, porque rapidinho. Não, tá tranquilo. Aí depois, aqui é antes deles irem uma batalha. Mas se você for lá em Levítico 8 e 9, você vê que o toque é um só. Amém? O toque da trombeta, e quem ouça, quem já viu o toque de trombeta, irmão, é uma coisa mais linda. O toque da trombeta, quando é bem tocado, e eles usam muito, até os dias de hoje, o toque da trombeta. Cada um toque é para um chamado. Cada toque da trombeta é para um propósito. Agora, o problema é o seguinte, é quando vem toque, dá um toque errado, toque de fora. E quando dá toque de fora, o exército fica... O que nós vamos fazer? Porque o toque tem que ser certo, direcionado e coordenado por alguém. É igual aqui, nós estamos dando a instrução. Gente, obedecer é melhor do que sacrificar. Se é para falar sobre unidade, nós vamos continuar falando sobre unidade. Até o Deus falar, agora eu quero que fale de outra coisa. Porque Deus falou que é para isso. Por quê? A igreja de quem é? É minha? Não. A igreja tem dono? Tem. É o Senhor. Ele que morreu na cruz, não foi eu. Porque eu não sei, irmãos, qual é o propósito que ele tem amanhã. Eu me lembro que, quando a gente estava ainda lá do outro lado, que Deus deu uma direção, não sei se o Beto lembra, fala sobre namoro. Irmãos, era uma febre de negócio de namoro. Aí começamos. 1 ano pregando sobre namoro para os jovens e para os adolescentes. Lembra, Beto? Domingo, quarto, pegava os jovens e adolescentes. Irmãos, baixou o fogo. E acabou. Quando eles tiveram, irmão, teve até namoro de corte. Irmãos, e não foi 1 nem 2 não, né, Chile? Teve até namoro de corte. Por quê? Irmãos, a igreja não é minha, eu não sei o amanhã da igreja. Mas Deus sabe. Quantos estão entendendo? Então, se tem uma visão, não pode ter um toque fora do propósito que Deus está falando. Fora do direcionamento. Isso chama-se unidade. Eu posso ouvir amém? Gente, isso é muito profundo. A Bíblia toda em si, ela fala disso. Tanto que o próprio Jesus diz, porque ele fala, eu e o Pai somos um. E não é o que eu quero. E nós precisamos aprender mais com Jesus. Quando ele vai para a cruz, ele diz, Pai, se tem uma preposição,
possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a vontade dele. Irmãos, eu estou servindo a quem? A Deus ou aos meus próprios pensamentos? Ou a minha vontade? Eu tenho que fazer aquilo que Deus está mandando. Quantos estão entendendo? Desde o momento, irmãos, eu sempre falo isso para mim. Eu falo isso para mim. Quando eu decidi e confessei Jesus, eu tenho que obedecer Ele até a morte. Não tenho o meu eu, não tenho o meu querer. Essa semana, estava falando com um pastor que perdeu a esposa, né? Vocês conhecem o pastor Léo. A esposa dele morreu muito nova, 45 anos de câncer. Morreu rápido. E eu estava conversando com ele, que é meu amigo. Ele está muito quebrantado e tem 2 filhas pequenas, uma de 14, a outra de 10. Ele falou, poxa, apóstolo, essa semana eu estava na cozinha, minha filha estava chorando. Pô, aquilo que até eu senti como pai. Ele falou, minha filha estava chorando. Aí ele falou assim, chegou meio sem graça, né? Filha, por que você está chorando? Ela falou, não, pai, é que essa hora eu chegava da escola, fiquei até arrepiado. Eu falava com a minha mãe o que acontecia na escola. E minha mãe não está aqui. Mas fique em paz, pai. Caramba, tu imagina, uma menina de 10 anos, perder a mãe. Aí ele falou, poxa, isso me arrebentou, apóstolo. Eu ainda estou muito mexido. Tem 2 meses que ela, 1 mês e meio, mais ou menos, que ela faleceu. E foi para nós, está sendo muito difícil. Aí ele pediu para mim ir lá, mas eu não tenho direção para ir lá. Eu não posso sair daqui para ir lá. Aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer, meu querido, é estar orando por você. Aí ele falou para nós aqui, e ela era muito ativa. Quando ele vinha para cá, ela segurava lá a igreja. Né? Ela era muito ativa, sempre com ele, sempre juntos. Aí ele falou assim, eu estou segurando. Né? A gente está segurando. E o que mais mexe comigo é ver minhas filhas, que ela é muito agarrada com a mãe. Às vezes filho não dá valor a pai e mãe, aí quando perde, aí valoriza. Quando perde, valoriza. E ele comentando, eu falei assim, poxa, eu vou, ano que vem eu vou, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí. Aí ele falou, eu não posso nem sair, eu estou querendo ir no Brasil, né, para mim arejar a minha cabeça, para sair um pouco daqui. Eu estou vendo até se um pastor ficar aí, eu vou ver se vou com elas, para a gente sair um pouco daqui, que tudo que... Estão dentro da mesma casa. Tudo que faz aqui, lembra dela. Amém? Então, gente, o que é obediência? Obediência é renúncia. Como é que eu vou ver em unidade se eu não renuncio o meu eu? Vocês acham que para mim não era ótimo? Pô, agora, vou lá Portugal, tá, Europa daqui, ia lá na Mônica, lá na Inglaterra, mas eu não tenho direção. Eu tenho que obedecer aquilo no qual Deus está falando. Amém? Eu não posso fazer o que eu quero. Eu faço o que eu quero quando eu estou no mundo. Mas se eu estou debaixo aqui, o segredo de tudo é a obediência. E para me viver em unidade, é obedecer e renunciar o meu eu. Porque às vezes eu não vivo em unidade com o irmão. Por quê? Porque o meu eu prevalece. Eu posso ouvir amém? A igreja está aí? Isso é tão sério, irmãos, né? Isso é tão sério. Até, perdão, nem falei do tema, né? Vocês que anotam o tema aí. Para viver uma unidade plena e verdadeira, precisa de renúncia e submissão. Eu vou anotar, vou repetir. Até o pessoal que está me assistindo ali, né? A pastora Jéssica teve que sair às pressas aí com a menina para casa. Para viver uma unidade plena e verdadeira. Amém? Precisa de renúncia e submissão. Isso serve para tudo. Irmãos, essas mensagens que eu estou estudando, que eu estou preparando, isso aqui serve até para a empresa. Que a pior coisa, irmãos, é você estar numa empresa que está toda dividida. Eu tenho gente aqui, eu tenho diretores aqui de empresa, eu tenho, né, donos de empresa, eu tenho gerentes aqui, igual lá, tenho, né, a própria pastora Letícia é gerente de
de uma loja. Tu imagina o peso que é, cada um querendo fazer uma coisa. E ela tem que estar debaixo, que ela está debaixo de uma ordem. Ela tem lá a ordem do Anderson, do João, tem a ordem do outro, que é o Luciano, né? Que é, não sei se é regional, né? É o gerente geral. Então, ela tem que se submeter. Se ela fizer aquilo ali, ela é mandada embora. Por que com a igreja a gente quer fazer o que quer? Ela não é... você não tem uma regra? Às vezes tu sabe, não, eu posso fazer o melhor. Mas não, eu tenho que obedecer aquilo no qual a empresa direcionou, porque ela não sabe qual é a visão. Ela tem que... Essa é a regra. Essa é a programação. Se eu tenho uma regra, eu tenho uma programação. Irmão, nós temos uma regra, nós temos a palavra, que é a palavra de fé, a palavra de prática. Irmãos, isso aí tem mais de 2000 anos. Quem sou eu para saber mais do que o Deus? Tem lugar que o próprio Jesus, se vier pregar, tem gente que vai rejeitar a palavra. Não gostei da palavra de Jesus, não. Isso aí está pregando pouco. Não pregou o que eu queria. Tem gente que é assim, irmão. Ele está tão acima do limite, se o próprio Jesus vier aqui pregar, o verbo, que é a própria palavra, ele vai rejeitar a palavra porque não vai de encontro daquilo que ele acha, do que aquilo que ele pensa. Eu posso ouvir amém? Tem gente que é assim, está acima. Eu estou falando para vocês que eu estudei, eu vi. Cada um que se achava doutor do doutor. Tem, irmãos, coisa horrorosa, tem doutor em divindade. Sabe o que é isso, irmão? Ele pega Deus e abre Deus no meio e separa. O cara, para ser doutor em divindade, é que o cara tem uma experiência muito grande em Deus. Eu posso ouvir amém? Tu imagina esse doutor em divindade, Jesus chegando para pregar para ele, Bispo Shirley. Eu falo, não, Jesus, você está pregando errado. Pelo que eu estudei no meu seminário, amém? Quantos estão entendendo, querido? São pessoas que já foram contaminadas por um sistema desse mundo. O sistema, irmãos, ele não vem de uma maneira de chifre, tridente. Como que a serpente convenceu Eva? Como? De maneira sutil, usou a palavra. O diabo não vem, aparece assim, eu sou o diabo. Ele vem de maneira sutil, que deturpa a palavra, e muitas vezes a gente usa o espírito de engano. E às vezes a gente está contaminado dentro da gente, que a palavra verdadeira que é pregada, quando bate, não absorve. Por causa do eu, do que eu penso, como eu falei para vocês, o tema é, para viver uma unidade plena e verdadeira, precisa de renúncia e submissão. Amém? Para vocês terem noção, aí eu até tive que dar uma... Pastor Júlio está aí, falei, Júlio, estava conversando e já, sem saber, ele estava entrando na minha pregação. Falei, Júlio, espera que eu vou pregar. Né? Para vocês terem noção, como Deus é um Deus de princípio. Primeiro, abra aí em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 1 a 13. Deus é um Deus de princípios. Deus não abre mão dos seus princípios. Não é por sua causa. Quem é você, Jó? Os 37 questionamentos de Jó, Deus respondeu a todos, os 37. Amém? Disse o Senhor, quem disse? A Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre... Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos
me provi de um rei. Irmãos, olha só, até para você entender. Se você não se submeter, Deus já tem um plano B, C, D, E, o alfabeto todo. Não é o que você pensa, é o que Deus comanda. Ele é Senhor. Não é o que você acha, não é o que você pensa. Como é que eu vou viver em unidade se eu estou cheio dos meus achismos? Isso em tudo, irmão. É na empresa, né? Isso serve para a empresa, serve para qualquer coisa na nossa vida. Ele diz aqui, apóstolo, mas por que Deus rejeitou Saul? Irmãos, eu digo para você, essa é a parte mais pesada que eu digo para vocês que tem na Bíblia. Isso aqui é um tiro. Porque é a única vez que Deus diz, de maneira direta, eu rejeitei. Quantos estão entendendo? Mas ele rejeitou por quê? Não, ele deve ter, fez igual Davi. Davi não matou? Não matou Urias? Eu preguei na última vez que eu preguei aqui. Matou ou não matou? Mas Deus diz, dos pecados de Davi eu não me lembro mais, a não ser a morte de Urias. E Davi morre de boa velhice. A gente vai encontrar Davi lá. Porque Deus perdoou. Pagou um preço caro, porque ele mesmo determinou que quantos morreriam, 4 mortes, e 4 mortes ele teve para dentro de casa. O preço foi caro por desobediência. Davi foi feliz em tudo, na guerra, um guerreiro, mas porque ele matou, a sua família foi totalmente destruída. Eu posso ouvir amém? Aqui, preste atenção, ele diz que rejeitou Saul. Mas o que Saul fez? Foi grave? Para Deus foi, ele desobedeceu. Por que ele tirou Adão e Eva do Éden? Por causa de quê? Desobediência a uma palavra. Amém ou não? Ele tinha uma palavra. E ele desobedeceu a palavra. Saul tinha uma palavra. E o que Saul fez? Desobedeceu a palavra. Vocês estão entendendo como Deus é um Deus muito sério? Ele é um Deus de amor. Muito. Um Deus misericordioso. Demais, ao extremo. Ele é rico em misericórdia. Mas ele também é um justo juiz. A mão dele, no tempo certo, ela tiver que pesar, ele tiver que corrigir, ele corrige. Por amor a mim. E ele diz de maneira direta e clara. Samuel, às vezes Samuel é um apóstolo Zé Mário, um bispo Roberto, pastor Evandro. Não, pô, bispo Achille, é você que está, eu já rejeitei. Vocês estão entendendo, gente? Porque às vezes a gente quer fazer por menos. Sabe o que acontece? Pega isso aí. Vocês que estão até me assistindo pelas redes sociais. A gente peca no varejo e às vezes quer pedir perdão no atacado. São coisinhas que a gente vai fazendo no varejinho, né? Irmãos, a gente enche um saco de batata, colocando uma batata ali de cada vez. É de uma em uma batata que a gente vai enchendo o saco. Às vezes a gente, de tanto fazer, enche o saco de Deus. Eu posso ouvir amém? Porque eu vou fazendo uma coisinha hoje, vou fazendo uma rebeldiazinha hoje, uma desobediência hoje. E dessa aqui não, ele foi bem taxativo. Olha só, de novo, vamos lá. Disse o Senhor a Samuel. Quem era Samuel? A maior autoridade que tinha na terra, naquele momento. Era o próprio representante, tanto que Deus fala diretamente com ele. Amém, Alex? Fala direto com ele. Samuel, até quando tereis pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E detalhe, presta atenção. Quando ele vai ungir, mas isso não está, não, só vou botar para dar o contexto. Quando ele vai ungir os filhos de Jessé,
Samuel ainda não tinha visão espiritual, ele olha pela aparência. Ah, mas esse aqui é o bonitão, esse aqui é o forte, esse aqui é o graduado. Irmão, se tivesse um lugar de graduado, Deus botava aqui só Academia Brasileira de Letra. Quantos estão entendendo? Deus faz do jeito dele, a igreja é dele. Ele que morreu na igreja, ele morreu pela igreja. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, no tempo dele. Ele que tem um controle de tudo. Ele que sabe o amanhã. Eu não sei. O meu papel é obedecer. Samuel ali, cheio de amor, acredito ele gostava muito de Saul. Mas Deus já sabia, e sabia qual seria o futuro dele. E detalhe, pega esse senhor aí, desobediência leva à morte. Morte espiritual, morte física. Amém? O que aconteceu com Samuel, com Saul? Morte. Eu posso ouvir amém? Posso prosseguir mais um pouquinho? Eu queria que vocês abrissem agora, por gentileza, em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante. Romanos 13, 1 e 2. E depois, bota Números 10, 9 primeiro, por gentileza. Números 10, 9. Números 10, 9, depois a gente volta nesse. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra, que eu estou dando sequência daquilo que eu estava pregando, para nos fugir do contexto. Os opressores que vos apertam, o que isso está apontando aqui, gente? Fala, guerra. Amém? Isso aqui está apontando para uma batalha. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, sereis salvos do vosso inimigo. Presta atenção, o toque da trombeta representa hoje a palavra. Amém? Representa a palavra. O toque da trombeta tem que ser direcionado por Deus. Quantos estão entendendo? Nós precisamos andar nas passadas que Deus nos orienta. Não naquilo que eu penso. Eu posso ter, irmão, posso ter melhor pregação. Tem pregações milhares. Mas eu só vou pregar aquilo que Deus mandar. Aquilo que Ele direcionar para mim e aquilo que eu tenho passado para a igreja, para aqueles que estão debaixo da minha cobertura. Até porque, irmãos, isso é muito sério. Agora eu vou entrar naquilo, Júlio, que eu falei para você. Apocalipse 2, não, perdão, vamos logo fechar no... Romanos 13, para depois eu pular para o Apocalipse. Romanos 13, 1 e 2. Olha só, gente. Presta atenção. Olha o que está escrito aqui. Todo homem esteja sujeito às... Todo, tem alguma exceção? Homem gênero, tá? Homem gênero. Todo homem esteja sujeito às... Porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Leia de novo, por gentileza, irmão. Leia de novo. Em voz alta, toda a igreja. Todo homem... Aí eu pergunto a vocês, presta atenção. Quando você se rebela contra a autoridade, você está se rebelando contra quem? Quem levantou a autoridade? Estão entendendo que às vezes a gente vai pregando, ou melhor, vai pecando nos varejinhos? Aquelas batatinhas aqui, vai só enchendo o saco? A gente vai pecando no varejo, depois quer pedir perdão no atacado. Senhor, me perdoa pelas minhas ofensas. Irmãos, começa a confessar. Começa a confessar. Eu posso ouvir amém? Está bem claro. Irmãos, eu vou dar um adendo aqui.
não concordo com o que está aí na política do Brasil. Nada. Mas eu tenho que orar pela vida dele. Eu tenho até orado assim, Senhor, que ele se converta e se o leve logo. Amém? Se converta e se o leve. Mas eu tenho que orar por ele. Quantos estão entendendo? Né? Estou brincando, gente. Mas eu não concordo com a ideologia, não concordo com o que ele faz, mas eu tenho que orar por ele. Irmãos, pelo outro eu até orei mais. Por esse eu já botei um propósito. Ó, eu oro todo mês porque eu tenho que orar pela autoridade. E respeitar. Amém ou não? Isso é tão sério, porque isso faz uma analogia. Eu estou falando com o soldado aqui, ó. Eu ia botar ele, está todo alterado. Soldado assim, de barba, todo largado, eu ia botar cadeia. Aí ele falou, não, apóstolo, hoje à noite ele está uma semana em casa. Aí relaxou, com barba. Vai ele chegar amanhã lá. Ele já vai direto, Thalita vai ficar no mínimo uns 15 dias sem ver o menino. Está ele ali todo barbudo. Ele queria ficar igual o pastor Evandro em uma semana. Mas amanhã ele tem que estar no quartel. Como é que ele tem que chegar no quartel? Hã? Chega assim. Já o sentinela, o primeiro lá da frente, pode ir direto. Já fala assim, ó, fica à vontade. Vai direto para a cadeia. Quantos estão entendendo? Apóstolo, mas ele só está barbudo. Mas tem princípio. Princípio não pode ser quebrado. Existe uma regra que não pode ser quebrada. A desobediência é quebra de regra. Vocês estão entendendo? É princípio. E detalhe, ele quando faz isso, ele está indo em desrespeito à autoridade. Para você ter noção, ele pode ver a pior coisa acontecendo no quartel. Vamos dizer lá, está na marinha, pode estar lá um capitão. Acho que o mais nível, o baixo nível é o quê? Capitão de mar e guerra? Qual é o mais baixo? Hã? Capitão-tenente, o mais baixo, né? Quem vai subindo, capitão de mar e guerra já é de navio, né? Está lá, está o capitão-tenente, que é o responsável lá do setor. Ele chegou, viu o bispo Roberto batendo lá na bispa Shirley. Estou supondo aqui. Espera aí. Na porta do quartel. Irmãos, ele não pode ir lá no comandante e falar. Senão quem vai preso é ele. Ele tem que passar. Se tiver um cabo de serviço, é o cabo. É o sargento. Quantos estão entendendo, irmãos? Tem uma hierarquia. Ele não pode quebrar princípios de autoridade. E nós, muitas das vezes, quebramos. Por mais que estou falando, sendo sincero para vocês, por mais que eu não gosto pelo sistema que está aí, mas eu tenho que orar pela autoridade que está. Quantos estão entendendo? Tem que orar. E pedir, Senhor, misericórdia. Né? Eu estou orando mais espiritual, que ele se converta. Amém ou não? E leve. Ele está tão convertido que ele falou que é, né, que é igual a Jesus, mas está bem, deixa quieto. Você risca isso. Mas lá, continua. De modo que aquele que se... Olha só, presta atenção, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade... Lê vocês, igreja. Resiste à ordenação de quem? Do próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si... Fecha no 3. Porque os magistrados não são para temor. Quando se faz o bem... Não, você pula, deixa só nos 2 mesmo. O 3 eu botei mais para complemento. Versículo 2. Vamos botar do 1. Lê toda a igreja. Para vocês, entendimento. Lê. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem
foram por ele instituídas. Então, toda a autoridade na terra, quem instituiu? Irmãos, até Faraó. Faraó estava ali porque Deus tinha um propósito com Faraó. Foi o próprio Deus. Quantos estão entendendo? Toda a autoridade. Irmão, não tem o que eu concordar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. É uma hierarquia. Continua, por gentileza, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Você está entendendo, querido? São princípios que Deus não abre mão. E muitas das vezes a gente vai abrindo legalidade, aí eu não consigo viver em unidade porque eu estou quebrando princípios. Eu posso ouvir amém? A igreja está aí? Agora vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Eu vou lendo para você, versículo 1. Ao anjo, ele está falando com a igreja? Ao anjo, agora, versículo 8. Versículo 8 de 2. De novo, com quem ele está falando? Versículo 12. Continua. Versículo 12. Versículo 18. Capítulo 3, versículo 1. Versículo 7. Versículo 14. Amém? Preste atenção. Irmão, se o próprio Deus não quebra a autoridade, ele não poderia falar com qualquer um. Ele está falando com a autoridade instituída na igreja, ao anjo da igreja. Por que ele está falando com o anjo da igreja? Aí, aquilo que eu não quis que você foi, Júlio, não vai atrapalhar a minha mensagem, por gentileza. Ao anjo da igreja. Por que ele está falando, Jodney? Por que ele está falando com o anjo da igreja? Porque foi ele que ele deu a direção. Falou, faz isso, 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 isso. Agora eu vou te cobrar. Irmãos, aqui quando ele escreve essas cartas do Apocalipse, ele escreve elogiando e exortando o anjo. Você que quer fazer do teu jeito, né? Trazendo divisão. Você está disposto a pagar o preço? Então, quando for Deus assim falar, ao anjo da igreja, você que é o anjo, você está tirando a sentença que nós lemos lá, que seria para o anjo, passa a ser tua. Quando você se mete a querer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, Alex, você está roubando, né? Você está tirando do anjo. Porque quando cobrar do anjo, eu sei da minha responsabilidade como pastor da igreja. O peso é grande, irmãos. Não pensa que é fácil, não. Mas se alguém quiser dividir o fardo, quando for no dia da cobrança, fica contigo. Quantos estão entendendo? Fica contigo. Porque Deus falou diretamente, vocês viram, vamos repetir. Vamos lá, olha quantas vezes ele fala. Cada igreja ele fala com o secretário, o diácono. Não. Vamos lá. Anote isso aí, os pregadores, hein? Apocalipse,
A carta em Éfeso. Ao anjo, a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo, a carta à igreja em Pérgamo. Vocês, quando eu falar a carta à igreja, vocês falam por gentileza, logo o versículo a seguir. E detalhe, irmão, logo na frente, tá? A carta tem endereço. A carta tem endereço. Vamos lá. Versículo 12. E estas coisas diz aquele que tem. Então, aqui, o que estava vindo aqui? Quando fala espada afiada, é o quê? Sentença. Então, às vezes, quando a gente desobedece, que a gente estava conversando, Ju, a gente está disposto a pagar? O que nós lemos lá em Romanos, a sentença que seria para o anjo passa a ser para você. Então, irmãos, eu sou frouxo. Eu não peito isso não, irmão. Por isso que eu obedeço. Não adianta, eu não vou brigar com Deus, não, porque eu já sei que eu já estou perdendo de 1 milhão a 0. 1 milhão não, bota mais. Né? Até vou dar uma pausa aqui, que eu sei que a mensagem está muito forte. Quero agradecer a audiência hoje, que lá eu estava vendo uma parte lá no condomínio, o que eu vi de vascaíno gritando, irmãos, estavam tudo torcendo. Pô, vocês torcem ao favor e contra, irmão. A audiência foi demais hoje, né? A Globo e a Cazé faturaram na audiência de fora, né? Gritando mesmo, parecia que era gol do Bahia, gritando mesmo, os caras lá. Amém. Mas está tudo na bênção. Faz parte. Isso aí a gente tem que aprender com os inimigos. Amém. Está tranquilo. Vamos lá, voltando ao texto. Versículo, paramos da Pérgamo. 18, do 2. A carta à igreja em Tiatira. De novo, versículo 18. Mais uma vez, capítulo 3. A carta à igreja de Sardes. E, aí a gente recebe isso aqui, né? A carta à igreja em Filadélfia, versículo 7. Então, isso aqui é princípio do próprio Deus. Ele sempre vai falar com aquele. Exemplo. Saul era rei, mas a maior autoridade que tinha desde Juízes, porque Samuel foi estabelecido em Juízes. Quantos estão entendendo? Ele não estava morto. Isso é tão sério, querido. Os filhos dele são mortos. Eu ia falar um pouco, dentro daquele texto, dos filhos de Arão. Eles foram querer fazer do jeito deles. Né? Eles foram querer fazer do jeito deles. Os dois morreram. Porque eles foram sacrificar do jeito que Deus mandou. Deus falava com Arão. Arão que era o líder. Arão que era o sacerdote. Eles foram fazer do jeito dele. Os dois morreram. Vocês estão dispostos a pagar a sentença? Irmãos, viver em unidade, nós precisamos pagar o preço. É aperfeiçoamento, nós estamos nos aperfeiçoando na unidade. Mas eu tenho que aprender a renunciar ao eu. As minhas vontades. Os meus desejos. Eu posso ouvir amém? Eu anotei alguma coisa aqui que me chamou muito a atenção. Vocês que anotam aí, anotem isso que eu vou escrever aqui, que eu escrevi. Com relação à submissão, o pecado pode ser de 2 tipos. Vou ler devagar, não vou ser professor de universidade não, vou ser professor de primário. Tá bom? Para vocês que anotam, para anotarem com... Isso anota e deixa guardado lá na tua geladeira. Com relação à submissão,
o pecado pode ser dois tipos: presunção e desobediência. Anota isso aí, Júlio. Presunção e desobediência. Desobediência, quando... Estou muito rápido, para quem está anotando aí? Tá, estou, Stephanie? Está dando para acompanhar? Então vou universitário. Quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. Depois você vê lá, né? Tá lá, vai lá nos evangelhos. Aquele que ia fazer, Deus falou: ah, não vou fazer, não fez. E o que falou que não ia fazer, fez. Deus se agradou daquele que não ia fazer e fez. Mas aquele que falou que ia fazer e não fez, pagou o preço. Eu posso ouvir amém? Então vou repetir. A desobediência é quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. Presunção, que é o outro pecado, quando Deus não manda fazer e fazemos a si mesmo. Aí lembra de quem? Saul. Deus não mandou ele fazer. Ele fez. Presunçoso. Qual foi o resultado dele? Morte. Eu posso ouvir amém? Então, às vezes, gente, a gente vai fazendo nos mínimos detalhes. Vai errando, vai errando. E como é que eu vou viver em unidade se eu não renunciei às minhas vontades? Às vezes está aqui, eu não concordo muito com essa palavra, não. Aí vem cá, você sabe se foi Deus que mandou pregar? Exemplo, eu quando venho pregar, irmão, minha oração, eu faço isso já há quase 30 anos. Senhor, que não seja a minha vontade. Eu renuncio a mim mesmo. Eu quero estar, né? Que seja uma nota afinada. Eu quero estar alinhado com a vontade do céu. Irmãos, isso está tão sério, que eu estou vendo, está todo mundo pregando a mesma coisa. Quem que está direcionando as igrejas? É porque estão ouvindo nossa pregação? Não. É o Espírito Santo que está por trás, não é isso, bispa? É o Espírito Santo que está falando, ó, igreja prega sobre isso, minha igreja prega sobre isso. E tem muitos não. Tem muitos que estão pregando o que quer. Quantos estão entendendo? Estão pregando o que quer. Aí eu pergunto, Deus está onde nisso? Se Ele está preparando a igreja para o propósito, irmãos, nós estamos, escreve o que eu estou falando para vocês. Escreve isso que eu estou falando. Nós estamos às portas de um grande avivamento. Nos últimos dias viria um grande avivamento. Nós estamos à porta desse avivamento. Mas antes que venha o avivamento, a primeira coisa que Deus está preparando é a igreja dele. Nós temos que estar alinhado com a vontade dele. Ele é o Senhor da igreja. Ele que manda. Ele que nos direciona. Por mais que você não goste, mas foi ele. O que eu, na minha humilde sabedoria, tenho contra contestar ao dono da igreja? Aquele que já está aí, irmão, antes de eu vir, aquele que me gerou, aqueles que permitiu no meio de 1 milhão de espermatozoides. Ele falou assim, é o José Mário, é a Shirley, é o Roberto, é o Evandro, né? É a Letícia, é a Lelê. Foi ele que escolheu. Não foi, não fica pensando que foi teu pai que escolheu você e tua mãe, não. Foi Deus que te escolheu. Você foi um presente que Deus deu para os teus pais. Amém? Tu imagina que responsa nossa? Amém? Foi Deus que nos escolheu. Ele já escolheu. E detalhe, ele escolheu como Davi, né? Antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido. Antes, Deus já tinha. Que tremendo. Tu imagina, você não foi. Quantas vezes a gente ia ali evangelizar? Qualquer dia eu vou lá fazer uma visita. Elaine, quantas vezes, né? A gente aqui 1 ano batia na porta lá. Elaine sempre ajudou, tá, gente? Sempre Elaine foi bênção aqui. Sempre que a gente precisou dela na igreja, ela nos abençoou. Então Deus já está falando, estou te preparando, que eu vou te pegar. Aí chega um dia que ela veio, se converteu, batizando, e hoje ela está vivendo o melhor da vida dela, não é?
Amém? Porque ela entendeu o princípio. Eu posso ouvir amém? Não é porque eu acho... É uma escolha do próprio Deus, gente. E glória a Deus, o privilégio. Tu imagina, na hora lá do namoro do meu pai com a mãe, mais de 1 milhão de espermatozoides, falou assim, caraca, esse negão aqui é você, negão, é você que eu quero. Amém? Ele separou. Aí depois ele separou da minha esposa lá, né? Aí depois juntou, a gente também fez, aí depois isso aí é outra pregação. Amém? Quantos estão entendendo, gente? A vida nossa é assim, mas uma coisa que é princípio de Deus, que Deus quer para nós. Eu estou trazendo para você a luz, a mensagem que Deus está trazendo de unidade. Mas para eu viver a unidade, eu tenho que renunciar o meu eu. Eu tenho que renunciar a minha vontade. Eu tenho que renunciar. Estava conversando esses dias com algumas pessoas, falei, rapaz, porque, você gosta de fazer obra? Eu falei, não gosto não. Eu gosto de estar pregando, eu amo fazer isso aqui, irmãos. Eu amo ficar lendo, eu amo escrever, eu amo estudar. Eu amo estar com a palavra. E detalhe, Deus fala comigo, eu estou ali, Deus fala através da palavra. E detalhe, a primeira pregação é para mim. Ele começa a falar na palavra. Mas se ele mandou fazer, aí eu estava até brincando com o Sérgio hoje de manhã. Eu fui lá, tive que pegar o Sérgio lá para a gente ver os negócios para modificar, faz assim. Aí eu falei, Sérgio, bicho Pastilha, se é hoje, Deus manda eu fazer a arca. Eu ia me matar aqui, rapaz. Já pensou, pastor Evandro? A gente está aqui, né? Se é hoje, eu estou no lugar de Noé, Rodrigo, preparando a arca. Fala, irmão, fala. Quantas pancadas que a gente ia levar, irmão? Esse apóstolo está maluco. Está fazendo a arca. Aí já arruma coisa, aí vem as mentiras. Aí as mentiras prevalecem, aí está fazendo, e detalhe, aí fala que tem empresário ajudando, que não sei o quê. Aí tem gente que diz que é político. Graças a Deus a gente não tem um prego de um político. Aí começa um monte de coisa de falar que não é. É lavagem de dinheiro. Aí começa a falar um montão de coisa. Irmão, Deus e eu é que sabe. E o banco. E a minha gerente, que todo dia me... Irmãos, a gerente fala mais comigo do que a minha esposa. Todo dia a gerente me liga. Como é que você está? Está tudo bem? Irmãos, eu estou com uma parceria ferrenha com o Banco do Brasil, com o Itaú. Todo dia eles estão comigo. Amém? Todo dia. E fora isso, é a pastora Letícia e com o Sérgio. Os dois combinados. Irmãos, 8 horas da manhã, espera a Letícia chegar. A Letícia nem toma café. Porque 7h30 eu já estou olhando. Ele já tem pedido. Essa semana eu trouxe, isso só tem esse material que é aquele espaçador para granito, só tem na Leroy. Até compra que você vai se dar bem. O único lugar que tem é a Leroy, de 3 milímetros. Irmãos, eu comprei 14 semana passada, 14 sacos. Acho que lá na obra do Evandro gastou o quê? Um saco, né? 14 sacos. Eu já tinha comprado. Irmãos, chegou... O pessoal teve que parar a obra porque tinha acabado. Eu tive que comprar mais 15 e tem que comprar mais 20. E de manhã, um e outro. Quando é 10 horas, a Letícia já me passa o pedido. Semana eu tive que reduzir o pedido de 500 conto. Falei, eu não tenho dinheiro não, Zé. Aí ele lá acertou com a Letícia, caiu para 200, né, ou 300. Aí eu falei, não tem dinheiro não, tá... estou pensando que o que aqui? Aqui é Banco do Brasil, eu estou devendo. Quantos estão entendendo, gente? Eu estou fazendo ali em obediência. Porque por mim, irmãos, eu não quero esse peso das minhas costas não, mas tem que fazer.
porque a obra é minha, irmão, daqui eu só tenho aí garantia aí mais 50 anos. 40, né? 50 já vai ser fado. E passa rápido, irmão, não é mais 40. Quem vai continuar aí? Isso aí tudo fica. Quantos estão entendendo, querido? Isso fica. É para essa geração que está vindo aí. É o Anthony, aí esses bebês que tem aí. Essa geração que vai estar aí. Eu nem sei se Jesus volta antes. Daqui a pouco vem o filho do Léo aí, né, Léo? Léo, vem, com certeza, é presente. Thalita também está aí, né? Thalita aí, né? Olha lá, soldado logo despertou, né? Soldado deu logo a alegria do soldado. Né? Daqui a pouco vem aí essa geração. Eu posso ouvir amém? Quantos estão entendendo? Então, gente, precisamos entender que é melhor obedecer à voz de Deus, aos desígnios de Deus, do que fazer a minha vontade. É como eu sempre digo. Como é que é a minha vontade? Alguém sabe? Como é que é a sua vontade? Como é que é a sua vontade, bispa? Como é que é a sua vontade? Minha vontade? Como é que é a sua vontade? Você sabe? É ao contrário da de Deus, né? A sua, bispa? A minha é péssima. A sua, pastora? É horrorosa. E a sua, bebê? Minha também é horrorosa. A sua, Júlio, como é que é a sua vontade? Eita. E a sua aí, Léo? Amém. Agora, muitas das vezes nós trocamos a nossa, né? Queremos fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Irmãos, mesmo que Deus mandar você fazer uma arca, é porque Ele tem um propósito. Aquela arca era a salvação daquele povo, daquela família. Aí eu pergunto, presta atenção, porque às vezes nós não podemos nos contaminar com o mundo. Se Noé falasse assim, Sidney, presbítero, se ele fala assim, eu não vou fazer arca nenhuma, não. O que ia acontecer com ele, Alex, e a família dele? Amém? Se ele diz assim, se ele pensa, eu não vou fazer, não. Aí ele fala assim, isso aí é loucura. Presta atenção, que às vezes a gente pensa assim, é loucura da minha... Amém? As coisas de Deus é loucura para o mundo, querido. Tu imagina, ele está fazendo uma arca 1.800 quilômetros de distância do mar. Amém? Do mar. Ele não tinha estrutura nenhuma para carregar aquele transatlântico. Que ali era um transatlântico para a época. Que o mínimo que tinha de quem morava. E detalhe, presta atenção. Aonde que ele morava, ele não tinha visão para construir um barco. Igual, por que eu brigo às vezes com o Sérgio lá? Sérgio é um centímetro. Sérgio, quebra. Faz de novo. Ele sabe, ele já pegou a visão. Igual hoje fui lá para dar uma direção para ele. 1 centímetro. Mas aí você fala, 1 centímetro não tem nada? Irmãos, Deus deu as metragens todas, tanto da arca quanto do tabernáculo. Amém? Qual é o nosso papel? Obedecer o plano original. Quantos estão entendendo? Obedecer ao plano original que Deus mandou fazer. O problema é que eu quero fazer do meu jeito. Quando eu acrescento alguma coisa, Jônio, igual lá na nutrição, se tu botar um tempero errado, o que acontece? É ou não é? Se tu quiser enfeitar um pavão, por mais que tu saiba, tu não tem uma regra de como tem que ser feito? Aqui, vou pegar um exemplo dele, vou fugir do quartel. Tem o quê? Tem uma ficha técnica. Se você fugir daquilo ali. Ih, vai dar ruim. Se na vida secular fazer errado vai dar ruim, tu imagina com Deus. Irmãos, Deus faz as coisas certas. Por mais que eu lute contra o meu eu tenho que aprender o princípio que eu trouxe. Nunca dá para pregar a mensagem toda. Amém? Mas precisamos entender
que para viver a unidade plena e verdadeira, precisa de renúncia e submissão. Vamos ficar em pé para nós termos a sensação que está acabando. Amém? Porque unidade, querido, é renúncia. Quantos estão entendendo? E isso aponta para a minha família. Às vezes fala assim, poxa, o apóstolo... Muitas vezes eu ouço mesmo, né? Que às vezes tem a rádio fofoca dos bastidores, né? Essa é a pior rádio que tem. É a rádio fofoca. Letícia deve sofrer muito lá, né, Letícia? Ouve tudo, né? Então fica lá o pessoal falando, falando mal da... Irmãos, ela tem que obedecer, senão, irmão, o din-din dela não cai e não é mandado embora. É ou não é? Acabou. Ela tem uma ordem, tem uma direção. Ela não pode. A mesma coisa, se ele fizer errado, irmão, estraga a comida. Amém? Aí por que com Deus eu quero fazer do meu jeito? Por que com Deus eu quero... Irmãos, vocês viram. É porque eu não ia dar muito texto aqui, eu não quis entrar. Irmão, todos que desobedeceram, morreram. Todos que desobedeceram, morreram. Primeira morte espiritual, Adão e Eva, desobedeceu, morte espiritual. Amém ou não? Primeira coisa, é uma série. Então, irmãos, por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Por mais que você, irmãos, eu pergunto para mim, tá? Às vezes, os meus questionamentos entram. Eu pergunto para mim mesmo, quem sou eu na fila do pão? Irmãos, eu brigo comigo mesmo. Vem, Elaine? Que às vezes eu quero entrar eu quero me achar, abre aspas e fecha aspas, eu pergunto, eu falo para mim mesmo, quem sou eu na fila do pão, irmão? Eu tenho que obedecer a voz de Deus. A vontade dele, ele é que manda. Por mais que eu não ache, por mais que eu não pense, eu tenho que obedecer. Quantos podem dizer amém? E é tão bom, irmãos, porque a obediência tem frutos. Fruto da obediência tem frutos. Eu posso ouvir amém? Pedir a pastora Letícia como aqui por ele. Pai, diante de Ti, te entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida. Entregamos, Senhor Jesus, toda a palavra que foi lançada neste lugar essa noite. Entregamos a Ti, Senhor Jesus, tudo aquilo, ó Pai querido, ao qual o Senhor semeou em nós. E que nós venhamos ser um solo fértil, onde a Tua palavra, ela venha a ser germinada, Senhor. E o Senhor venha dar crescimento, Senhor Jesus, e que nós venhamos ver, Senhor Jesus, dia após dia, o fruto de tudo aquilo, ó Pai querido, que nós temos ouvido. Pai amado, que a nossa unidade, Senhor Jesus, ela venha, ó Pai amado, a ser regida pelo Senhor. Aonde nós venhamos falar uma só linguagem. Aonde nós, Senhor Jesus, venhamos entender o poder, Senhor Jesus, a qual nós exercermos de ser um só com o Senhor. Pai querido, que o Senhor, que é a cabeça, venha, Senhor Jesus, nos direcionar. E que nós, Senhor Jesus, dia após dia, venhamos testemunhar, Senhor Jesus, da unidade que tem nascido e sendo gerada nos nossos corações, ó Deus. Nós pedimos, Senhor Jesus, que dia após dia, nós venhamos, Senhor Jesus, ser, ó Pai amado, reino. Um só reino. Uma só vontade estabelecida no Senhor. Um só povo. Uma somente contigo, Deus. Aonde a Tua palavra, Senhor Jesus, ela venha, Senhor Deus, ser direcionada. Aonde as pessoas, Senhor Jesus, que passarem por aquelas portas, venham ouvir do Teu reino, da Tua salvação, que tem chego na minha casa e na casa dos meus irmãos, ó Deus. Nós te entregamos, Senhor Jesus, todos que estão aqui neste lugar, ó Deus.
Te entregamos, Senhor Jesus, a cada família, Senhor Jesus, a cada lar aqui representado. Pai querido, que essa unidade, Senhor Jesus, ela não venha ficar somente na igreja, mas que nós venhamos levar para os nossos lares, para os nossos trabalhos. Sabemos, Senhor Jesus, que o inimigo ele tem tentado, Senhor Jesus, para que venha a ser dividido. E nós temos visto isso em todas as áreas. Mas nós cremos no Teu poder e que o Senhor tem poder para unir. Que o Teu Espírito tem poder para ligar uns aos outros. Então, Senhor Jesus, nós clamamos que nós venhamos, Senhor Jesus, dia após dia, a praticar a Tua palavra, Senhor Jesus, e clamar aquele que tudo pode. E clamar aquele, Senhor Jesus, que tudo faz, que é o Senhor. Sobre a nossa vida, em cada área da nossa vida, porque nós queremos num Deus dos mínimos detalhes. Num Deus que faz, Senhor Jesus, dentro e fora. E que nós venhamos testemunhar, Senhor Jesus, para aqueles que estão lá fora, aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, como o nosso exemplo alcança, Senhor Jesus, aqueles que estão lá fora. Porque todos querem, Senhor Jesus, a paz que o Senhor coloca dentro de nós. Todos querem, Senhor Jesus, a paz que às vezes as pessoas desconhecem. Pai amado, nessa noite nós te pedimos, Senhor Jesus, que nossa mente, o nosso coração venha entender, Senhor Jesus, os seus propósitos. Que venha a ser ligado, Senhor Jesus, nos céus e na terra, a tua vontade. Todo o teu reino, Senhor Jesus, venha a ser estabelecido na terra. Essa é a nossa oração essa noite. Nós te pedimos que o Senhor venha nos levar em segurança para os nossos lares. Que o Senhor venha a ser conosco, nos protegendo, nos guardando. Que venha a ser uma excelente semana diante da tua presença. E que nós venhamos testemunhar os seus feitos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. E que nós aprendemos com a Torre de Babel, que nós sejamos um e que tenhamos uma linguagem na direção de Deus. Eu queria orar pelo Bispo Roberto e pela Jo, tá, gente? Vamos estar orando.